O versículo 6 do 4º capítulo do livro de Oséias é um dos lamentos mais contundentes das Escrituras, servindo como uma advertência sobre a importância fundamental do conhecimento e da responsabilidade tanto dos líderes quanto do próprio povo. A passagem bíblica diz exatamente o seguinte: aspas, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Fecha aspas. Esse é um tema que toca o âmago da civilização e da própria sobrevivência da dignidade humana. Na verdade, é um foda-se e, ao mesmo tempo, uma advertência que até os dias de hoje, infelizmente, não foi escutada a contento pela civilização humana. A premissa de Oséias de que a destruição é a consequência inevitável da ignorância deliberada é um laboratório teológico e filosófico, sem dúvida, poderoso para analisar a erosão social contemporânea que estamos aí vendo todo santo dia das nossas vidas. Primeiro ponto importante sobre isso: o eclipsar da consciência, o conhecimento como defesa contra as trevas. Como assim? A história das civilizações é invariavelmente a crônica da luta entre a luz, compreendida aqui, gente, como o saber, a ética, a memória, e os gregos, aliás, deixaram isso muito explicado há 3.000 anos, e as trevas, definidas pela barbárie, violência, niilismo, ignorância ativa. No profetismo de Oséias existe uma tese que, na minha opinião, transcende o tempo religioso. A sobrevivência de um povo não é sustentada apenas pela sua geografia, os seus recursos naturais, materiais ou seu poderio militar e político, mas sim pela integridade do seu conhecimento de Deus, da natureza, da ciência, da cultura, da sua própria história e dos princípios em geral que regem a existência. O profeta Oséias não descreve a destruição do seu povo por falta de sorte ou pela superioridade bélica de um inimigo externo, nada disso. O desmoronamento interno é a causa primária. Quando Oséias afirma que o povo se perde por falta de conhecimento, ele denuncia uma patologia da alma coletiva, a rejeição da verdade como um ato deliberado, o que, sinceramente, para mim, é desonestidade e mau-caratismo intelectual. Pessoal, na filosofia, a ignorância é muitas vezes um estado de carência, mas no contexto bíblico, só para deixar claro, o não conhecer a lei é uma escolha. E hoje também é uma escolha, haja vista aí a grandiosidade desse arcabouço tecnológico todo, gratuito e disponível a nós todos. Uma sociedade que deliberadamente apaga suas referências éticas, que desdenha a tradição e que prioriza o imediatismo, a preguiça, a vaidade, a soberba, em detrimento da sabedoria, opera em um estado de vácuo. E, como o vácuo que a gente estuda lá na física, no colégio, esse vazio é rapidamente preenchido por forças entrópicas que levam à desintegração. Não sei se vocês se lembram disso. E isso nos impulsiona ao segundo ponto, o dever do guardião, a responsabilidade dos líderes. A crítica de Oséias aos sacerdotes é o ponto de inflexão do texto. Se o líder, cuja função precípua a gente sabe que é a transmissão da luz, do conhecimento, torna-se um mercador da ignorância ou negligente na guarda da verdade, ele passa a ser também o agente da própria catástrofe que ele próprio diz que tenta evitar. A transmissão do saber não é um ato de preservação museológica, é um ato de resistência. Em uma era de fragmentação, gente, a função do intelectual e do líder é manter a coesão da memória. Quando as instituições de saber, sejam elas aí a igreja, a academia, a família ou o centro de estudos, falham em transmitir a, digamos, gramática da virtude e a complexidade do que é real, a sociedade perde a capacidade de distinguir o bem do mal, o justo do injusto. E os últimos 200 anos, inclusive, foram prova inequívoca do que eu digo. O esquecimento mencionado pelo profeta é basicamente a desarticulação do tecido social. Se não sabemos de onde viemos, nem quais leis regem a nossa convivência, perdemos o mapa da nossa própria integridade.
O que Oséias então chama de destruição é essencialmente a desumanização, como eu já disse. Uma sociedade sem conhecimento torna-se presa fácil para o que chamamos de trevas. O fanatismo, a tirania, o niilismo, etc. As trevas não precisam de esforço para crescer, elas apenas ocupam o espaço deixado pela ausência da luz. Esse, aliás, é o tema do meu livro mais recente. Portanto, cultivar a memória, a erudição e a clareza ética é simultaneamente conservação e rebeldia contra a barbárie e contra o absurdo. Defender o conhecimento é insistir que a vida humana tem um sentido superior, que o tempo não é apenas um suceder cronológico de eventos, mas um percurso complexo de significado. Então, concluindo, o lamento de Oséias é uma urgência desde sempre. A resistência contra as trevas exige a coragem de transmissão. Para que uma sociedade resista ao colapso, ela deve incessantemente, diuturnamente, recordar o que a define. O conhecimento é a sentinela que vigia a entrada das trevas. Quando a sentinela adormece ou é removida, a própria estrutura da civilização começa a perecer. Não por falta de força, mas por falta de fundamento.